Oi, Júlio, bom dia. Bom dia, Júlio. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia, vamos começar a nossa aulinha aí? Que horas são? Bora. Falta um minutinho aí, deixa eu só marcar um negócio aqui. Oi. Beleza? Só alegria, pessoal? Todo mundo bem aí? Bom dia, Júlio. Beleza, bom dia. Bom dia. Aqui? Bom dia, Júlio. Bom dia. Tem bastante gente aí, hein? Bom dia, Júlio. Bom dia. Agora escuta. Bom dia, Júlio. Bom dia, pessoal. Vamos começar a aula, hein? Vamos. Bom, tentei montar aqui para vocês, estou no escritório da minha casa aqui, tá? Só peguei uma parede aqui na mesa, estão em cima do Zoom, e improvisei uma lousinha. Essa lousinha é aquela lousa de recadinho da cozinha, sabe? Mas eu acho que dá para a gente se virar um pouquinho e relembrar um pouquinho do estado gasoso aí que a gente vai ver, tá? Beleza? Então, vamos começar relembrando aí na Ô, possibilidade. Júlio. Oi? Júlio, Oi. também dá depois, se você quiser colocar slide Sim, e usar uma lousa aqui também. tá bom. Mas aqui eu vou fazer só usando essa luzinha só, eu acho que escrevendo aqui é um pouquinho melhor, tá? E depois eu enviei para vocês lá no programa de estudo os slides, né? Do PPT, tem todo o roteiro lá, então acompanhe, tá? Beleza? Mandou. Então vamos lá. Então a gente vai relembrar um pouquinho aí desse estado gasoso, tá? A equação geral dos gases e as variáveis que podem acontecer, tá? E eu coloquei isso aqui, ó. Coloquei os 3 estados físicos em que a matéria pode se encontrar. A gente pode até encontrar outros estados físicos, porém, de estudo para nós no ensino médio, teremos sólido, líquido e gasoso. Então vamos ver como que se comportam as substâncias no estado sólido, líquido e gasoso. Então a gente percebe que no estado sólido eu tenho um volume fixo, né? Se eu pegar um tijolo, por exemplo, tem um volume fixo, né? E a forma fixa também. Diferentemente do estado líquido. No estado líquido, eu tenho um volume constante, só que a forma é variável, de depender de onde eu acondicionar esse líquido, né? Se for num copo, se for numa panela, ele vai mudar a sua forma. E no estado gasoso, eu tenho a forma e o volume é variável. Então, ele varia nas duas situações, tanto na forma quanto no volume, tá? Agora, entendendo um pouquinho como que ocorre as partículas, quimicamente falando, as partículas no estado sólido. As partículas no estado sólido estão muito juntas. Então, as partículas, os átomos estão muito ligados, formando um retículo cristalino muito forte, tá? E com as interações intermoleculares muito juntas entre eles. O que acontece com as moléculas? Elas apenas vibram entre elas. As moléculas não se locomovem, diferentemente do estado líquido. No estado líquido, se eu tenho uma água aqui, por exemplo, as moléculas do estado líquido estão se movimentando constantemente. Mantém uma certa organização, agrupamento, através de umas interações intermoleculares, porém, estão em movimentação. Diferentemente do estado gasoso. No estado gasoso, as moléculas estão muito afastadas entre elas. Ou seja, a interação intermolecular entre as partículas é praticamente inexistente, tá? Não existe essa a movimentação entre as moléculas é muito grande. Tudo bem? Então são esses 3 estados físicos e a gente vai estudar o estado físico gasoso.
dessas partículas que estão muito distantes, que não tem interação intermolecular entre elas, tá? Para isso, a gente precisa saber, nessa equação geral dos gases, tá? Um modelo do gás ideal. O que é um gás ideal? O gás ideal é um gás que eu espero para mim como se fosse perfeito, tá? O que seria o gás ideal? Vou colocar aqui, tá? Vou apagar minha luzinha. Para quem tem 10 metros de lousa lá, né? Me sinto mal aqui, mas vamos lá. Então, eu tenho o tamanho da partícula. Então, se eu tenho lá um local lá, o tamanho da partícula é praticamente desprezível perante ao local que ele se encontra. Então, o tamanho da partícula é desprezível em relação ao tamanho do local que ele se condiciona. Outra situação para que eu tenha um modelo de gás ideal é que as interações intermoleculares são praticamente inexistentes, tá? Ou seja, não tem interação intermolecular, dipolo-dipolo, dipolo, qualquer tipo de interação, né? E também se diz que essas moléculas gasosas, para ele ser ter uma situação de um gás ideal, ele tem choques perfeitamente elásticos. O que são choques perfeitamente elásticos? Quer dizer que essa molécula está dentro lá de um recipiente qualquer. Ela vai se chocar, a movimentação, né? Ela se choca contra o interior do recipiente. Ela se chocaria contra o recipiente e retornaria elasticamente, ou seja, ela não perde energia. Isso é o que diz a teoria do gás ideal, que todas as moléculas têm um choque perfeito, um choque elástico, ela vai e volta e não perde energia. Tem que ver na prática que vai ser um pouquinho diferente. Porém, para se considerar um gás ideal, ele vai ter um choque ideal. Então, as moléculas gasosas têm um tamanho desprezível em relação ao seu todo, tá? As interações intermoleculares são praticamente inexistentes e possuem choque elástico, ou seja, não perdem energia durante a sua movimentação dentro de um recipiente. Maravilha. Porém, dentro de uma situação gasosa, eu tenho 3 variáveis de estado, tá? Essas 3 variáveis de estado, eu posso nomeá-las. São pressão, temperatura e volume, tá? 3 variáveis de estado. Pressão, volume e temperatura. Lembrando, temperatura sempre em Kelvin, sempre no exercício em Kelvin. Então, essas 3 variáveis que eu vou poder trabalhar com elas, tá? E elas vão ser modificadas de um processo para o outro. Como que a gente vai estudar isso daí? É sempre relacionando uma situação 1 com uma situação 2, tá? Então, eu tenho 2 situações onde eu vou ocorrer transformações gasosas. Não é uma transformação química, é uma transformação do gás. Um gás vai se acondicionar numa pressão maior, numa pressão menor, numa temperatura maior, num volume maior, como que ele vai se portar perante essas modificações, tá? A primeira transformação que a gente vai ver é a transformação isotérmica. Apaguei as variáveis. Então, as variáveis, nossa lousa é pequena, eu tenho que dar um jeito aqui. Transformação isotérmica, ó. Transformação isotérmica. Como o próprio nome diz, ISO. O que é ISO? ISO é igual, né? Igual temperatura. Então, quando eu tenho temperaturas iguais. Temperaturas iguais o quê? Entre o processo, a situação 1 e a situação 2. Entre a situação 1 e a situação 2, eu tenho temperaturas que não irão variar. Ou seja, as variáveis de estado eu vou manter constante. Olha que loucura isso. São 3 variáveis, né? E uma dessas 3 variáveis eu mantenho constante para que eu possa avaliar as outras 2 no que está acontecendo. Uma transformação isotérmica. Temperatura constante.
Se eu tenho temperatura constante, quais são as outras variáveis? Eu tenho pressão e volume. Então, pressão e volume que irão variar, tá? Vamos ver como que ocorre isso daqui, ó. Ó, o que é isso aqui? Isso aqui é como se fosse uma seringa. Uma seringa, e eu tô lá com uma situação lá, cheia de gás aqui dentro, tá? Tá cheio de gás aqui. O que a gente percebe? Que a pressão que eu tenho aqui, ó, dentro do meu êmbolo aqui, a pressão é igual à pressão externa, tá? Então a pressão que eu tenho aqui é igual à pressão externa, ela está solta ali, tá? O que vai acontecer agora? Eu vou tampar aqui e o meu êmbolo que está aqui, ó, eu vou abaixar, tá? Então eu vou abaixar esse êmbolo. O que ocorre com o meu volume aqui? E a minha pressão? Estou aumentando. Então, vou fazer outro desenho aqui, ó, dessa situação agora. Ó, tampei aqui, tá? O que vai acontecer com isso daqui, ó? Quando eu aperto o meu êmbolo, o que acontece com o meu volume? Diminuiu o volume. Diminuiu o volume, lógico, estou apertando aqui, ó. Diminui o volume. O que acontece com a pressão? A pressão aumenta. Por quê? Não vou sentir uma pressão no meu dedo ali, ó. Todo esse material que eu tinha nesse volume se transformou num volume pequeno. Então, quanto mais eu dou pressão, menor o meu volume. O que a gente percebe? Que pressão e volume, quanto mais eu aumento a minha pressão, mais eu diminuo o meu volume. Ou seja, essas duas variáveis, elas são inversamente proporcionais. Quanto mais eu abaixo a minha pressão, quanto mais eu aumento a minha pressão, ou seja, estou aumentando a minha pressão, as partículas vão ficar no menor espaço, no menor volume, tá? Então, quanto maior a pressão, menor o volume. Ou quanto maior o volume, menor a minha pressão aqui dentro, tá? São inversamente proporcionais. A gente sabe que nesses sistemas 1 e 2, eu sempre terei um estado inicial igual ao meu estado final, se eu manter uma variável só, tá? Então, quando eu tenho pressão do meu sistema 1, eu fiz e sei que essas grandezas são inversamente proporcionais, eu consigo multiplicar, ó, pressão 1 pelo volume 1. Vai ser igual ao quê? Ao sistema 2. A pressão 2 vezes o volume 2. Sempre que eu tenho grandezas que são inversamente proporcionais, eu as multiplico. Então, a pressão do sistema 1 multiplicado pelo volume 1 vai ser igual à pressão 2 vezes o volume 2. E aqui eu tenho a minha formuleta para encontrar qualquer situação que eu tenha uma transformação isotérmica. Tudo bem? Como que acontece isso? Grandezas inversamente proporcionais. Eu multiplico. A gente vai ver que as grandezas diretamente proporcionais eu as divido, tá? Então vamos para a transformação isobárica agora, tá? Na transformação isobárica igual o quê? Ó, bar vem de pressão. Então, eu tenho isobárica, pressão constante. Se eu tenho pressão constante, o que vai ser a minha variável? Variáveis de estado vai ser a minha volume e temperatura, tá? Volume e temperatura. Vamos fazer a mesma ligação aqui, ó. Então, eu tenho aqui o recipiente, tá? Aonde eu tenho um volume 1
com uma temperatura 1 aqui. E tenho aqui algumas moléculas gasosas aqui, tá? O que ocorre quando eu, por exemplo, vou colocar nessa situação, nessa temperatura 1 aqui, tá? Vou pegar o mesmo sistema, tá? E vou colocar fogo aqui, ó. Vou meter fogo na bagaça aqui, ó. Fogo aqui. O que vai acontecer quando eu aumento a temperatura? O que ocorre com o meu volume? Quanto mais eu aqueço, mais as moléculas ficam agitadas e mais esse volume aumenta. Elas são diretamente proporcionais. Quanto mais eu aumento a minha temperatura, o meu volume também aumenta. Por quê? Porque as moléculas ficam mais agitadas, tendem a se distanciar mais ainda. Quanto mais agitadas, maior o distanciamento. Então, eu tenho e consigo, através do meu estado 1 e estado 2, eu consigo saber que o meu volume 1 eu vou dividir pela temperatura 1 e o meu volume 2 eu vou dividir pela minha temperatura 2. Ou seja, são grandezas diretamente proporcionais. Então eu consigo dividir. Um exemplo só, tá? De um gráfico, por exemplo. Ó. Até mandei lá aquele PPT maravilhoso que eu fiz para vocês, lembra? Então, é dessa maneira aqui, ó. O que ocorre? Se eu colocar aqui, ó, temperatura e volume. Quanto mais eu aumento a temperatura, quanto mais eu aumento o volume, maior vai ser a temperatura. Então, eu tenho um gráfico dessa maneira, ó. Quanto mais eu aumento o volume, maior vai ser a temperatura. Certo? Tudo bem? Diferentemente do outro que nós vimos lá, que vai ser inversamente proporcional, né? Inversamente proporcional, ele vai ter uma cara desse jeito aqui, tá? Vamos para outra transformação aí. Que é a transformação isotérmica, nós já vimos. Isobárica, agora veremos a transformação isobolométrica, né? Isocórica. Bom, isobolométrica. Então, a transformação isovolumétrica, claro, eu vou ter iso igual, volume igual. Então, quando eu tenho o volume igual. Quando eu tenho o volume igual, as minhas variáveis serão temperatura e pressão. Pressão e temperatura. Beleza? Mesmo sistema lá. Ó, pressão, tem lá o sistema gasoso aqui. Temperatura, pressão 1, temperatura 1. Peguei isso daqui, ó. E vou aumentar a temperatura também aqui, ó. Aumentar a temperatura. Coloquei fogo aqui na bagaça. Coloquei fogo nisso daqui. O que acontece com a pressão? Se eu manter o volume constante. Então, o meu volume aqui, ó, eu vou travar ele aqui, ó. Vou travar ele aqui, tá? O que vai acontecer com a pressão quando eu aqueço? Quando eu aqueço, quanto mais eu aqueço, como nós já vimos anteriormente, vai acontecer uma agitação maior das moléculas aqui. Por quê? Como que chama isso aí? Maior energia cinética. A energia cinética dessas moléculas ficam maiores. Se eu mantenho o mesmo volume, o que vai acontecer com essas moléculas? Vão se chocar muito mais contra a parede, vão se chocar entre elas, então o choque entre a parede vai ser maior. Se esse choque entre as moléculas contra o recipiente interno for maior, eu aumento a pressão. Então, quanto maior a temperatura, maior a pressão. Ó, pressão maior, eu vou ter uma temperatura também maior. Então, eu percebo que são grandezas diretamente proporcionais também, tá? Quando eu tenho esse tipo de grandeza diretamente proporcionais, eu posso dividi-las, ou seja, pressão eu divido pela temperatura. Pressão 1, temperatura 1, e pressão 2, divido pela temperatura 2, tá? Encontro para a transformação
transformar nas transformações isovolumétricas. Dá para a gente ver através de um gráfico? Dá também, ó, tá? Então, eu tenho aqui a temperatura e tem a pressão. O que ocorre aqui? Estou aumentando a pressão. Ou estou aumentando a temperatura. Estou aumentando a temperatura. O que acontece com a pressão? Também. Então, a gente percebe que quando eu tenho esse tipo de gráfico, eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Tudo bem? Certo? Como que fica a equação geral dos gases toda? Tá? Eu consigo formar ela de uma maneira só. Tá? Que é pressão do sistema 1 multiplicado pelo volume da temperatura do sistema 1 dividido pela temperatura 1 igual a pressão do sistema 2, o volume sobre T2. Fica fácil para eu encontrar a equação que eu vou usar na isotérmica, por exemplo. Na isotérmica é só eu tirar aqui, ó, a temperatura. Se for isovolumétrica, eu retiro o volume. Se for isobárico, eu tiro a pressão. Pô, Júlio, mas por que você não deu isso aqui para mim antes? Porque se eu conhecer e conseguir fazer ela da maneira que eu disse, entender as três situações, fica muito, muito, muito mais fácil numa questão de vestibular para a gente fazer, tá? Vai encontrar questões onde eu tenho os três sistemas aí variando? Vou encontrar. Vou ter sistemas onde eu vou manter uma das variáveis constante? Também vou ter. Quando eu tenho as três variáveis de estado, tá? Eu posso usar essa formuleta aqui. Vamos resolver alguns exercícios da lista aí? Vocês acham? Melhor, né? Quanto ao conteúdo, é isso daí, né? Acredito que vocês não encontraram pelos resultados aí da lista aí, eu vi que todo mundo foi muito bem aí, acredito que estão todo mundo estudando bastante, né? Vamos resolver alguns exercícios aí, tá? 11 horas vocês vão ter aula, eu também terei aula em outra série, tá? Então, eu vou escolher alguns aqui, vamos fazer o primeiro? Ó, o primeiro exercício aqui está falando o seguinte, peguem a lista aí, por favor. Ele está falando, sim, recentemente 3 brasileiros atingiram o cume do Monte Everest. Todos usavam um suprimento extra de oxigênio. Se durante a escalada um deles tivesse enchido um balão flexível com certa quantidade de O2, então, o que o cara fez? Não tinha nada mais para fazer, o cidadão, e estava lá, subindo o Monte Everest, ele pegou uma bexiga, encheu a bexiga, tá? Encheu com uma quantidade de O2 lá dele. Então, ele encheu com oxigênio que ele tinha, estava sobrando oxigênio, encheu a bexiga com O2. A uma temperatura de menos 48 graus Celsius. Porra, só que ele já me deu aqui, ó, a temperatura em Kelvin, 225 Kelvin, quer dizer, ele é bonzinho, ele já me deu a temperatura em Kelvin, já transformou. A uma pressão de 30 kPa. E o balão atingisse um volume de 2,5 litros. Percebam que ele deu as 3 variáveis para mim, né? Qual seria o volume do mesmo balão contendo a mesma quantidade de oxigênio próximo ao nível do mar, a 100 kPa e a 27 graus Celsius? Ele já me deu aqui a temperatura em Kelvin. Então, como eu disse para vocês em sala, a melhor forma para a gente resolver esses tipos de exercícios, ó, eu vou colocar os meus dados. Situação 1. Qual é a situação 1? Temperatura. Ele já me deu em Kelvin, ou seja, 225 Kelvin. A pressão, ele me deu de 30 kPa. E o volume, ele me deu de 2,5 litros. Beleza. Na situação 2, ele me deu também a temperatura, já em Kelvin, graças a Deus, ó, 300 Kelvin. Se não tivesse me dado a temperatura em Kelvin, eu precisaria, se fosse em Celsius, a temperatura mais 273. Então, me deu. A pressão ele me deu também de 100 kPa. 100 kPa. Qual é o volume dessa situação a hora que ele chegar a uma atmosfera? Vamos calcular. A pressão do sistema 1 multiplicado pelo volume do sistema 1 sobre a variável temperatura. Pressão 2, volume 2, temperatura 2. Tá? A única coisa que eu não tenho aqui é o volume, né? Então, vou lá. Pressão de 1.
30 kPa. Vou por aqui, ó. 30. Vou multiplicar por 2,5, que é o meu volume, tá? Sobre a temperatura, que é 225. Tudo isso igual a 100, que é a minha pressão. O meu volume 2, que eu não sei, que eu quero saber. E a minha temperatura de 300. Eu fazendo essa matemática aí, eu vou chegar a um valor de V2 igual a 1 litro, tá? Como eu faço? Multiplico cruzado, multiplico, passo dividindo, encontro 1 litro, tá? Vou fazer com 3 passos aqui, tá? Ó, então eu encontro um volume de 1 litro. Alternativa, vixe, estou sem as alternativas aqui, viu, gente? Bom, volume de 1 litro, tudo bem? Vocês acham alternativas já acharam já, né? Então, volume de 1 litro. Vamos lá para a segunda? Ó, na segunda, na segunda, a gente vai fazer a seguinte forma. Uma amostra de ozônio. Uma amostra de ozônio ocupa 250 ml a 27 graus Celsius. 27 graus Celsius eu não estou em Kelvin, então eu preciso transformar. Então, eu vou colocar aqui a mesma situação. Vocês podem acreditar em mim, ajuda demais montar os dados dessa forma. Então, a situação 1, eu terei um volume igual a 250 ml. E a temperatura? Temperatura de 27 graus Celsius. Então, eu preciso transformar em Kelvin. 27 com mais 273, encontro 300 Kelvin. Na situação 2, que volume ocupará? Então, o volume, já não sei, quero saber o volume. Ocupará a 87 graus Celsius, ou seja, 87 com mais 273, encontro o valor de 360 Kelvin. Okay. Importante a gente ver aqui, ó, que o volume ocupará 87 graus se não houver variação de pressão. Então, é uma transformação isobárica, tá? Isobárica. Então, não tem por que eu colocar a pressão ali, tá? Então, ó, eu fico com volume de 1 sobre a temperatura de 1 igual ao volume de 2 sobre a temperatura de 2. Nós teríamos aqui na nossa equação a pressão aqui multiplicada pelo volume. Mas se são valores iguais, não tem por que eu colocar, certo? Volume de 1, eu tenho 250 sobre 300, igual a volume de 2 que eu quero saber, sobre os 360. Encontro o volume de 2, fazendo a matemática aí, igual a 300 ml. Sim, também, estou sem alternativa de ter pego, mas não peguei. Não sei qual que é. Beleza? Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Vocês estão com o microfone fechado, meu? Deixa eu ver. Ixi. Então, tem jeito, tá? Sem dúvida, Júlio. Estão fechados, né, meu? Sem dúvida, Júlia. Sem A gente dúvida. pode abrir aqui, Júlio. Júlia, A gente que abre. Ah, tem que é? deixar o microfone fechado, senão dá muita É que interferência. senão vira uma zona aí, igual a classe, a gente não consegue dar aula, né? Mas aí... A gente deixa Muito legal. Nossa, eu acho, Júlia, acho que você nunca conseguiu dar uma Julião, falando da Oi? sala. O que é? aula muito tranquila. Alto o quê? Eu acho que você nunca deu uma aula tão tranquila. Verdade, bem de boa. Verdade. Sossego. Sem contar que é de bermuda, descalço, sossegado, né? Viu? Também. Nada que o Júlio coloca jaleco. Legal pra que dar o Júlia aula, tá dando aula de jaleco. Tá até de jaleco, Júlio. Nossa, meu Galera, Deus, ó. Jaleco Que chique. tá produzido. Viu? Todo mundo. Vocês têm alguma sugestão de qual exercício vocês querem que eu responda aí? Estão em dúvidas? O que a gente pode fazer? Eu queria o 5, fazendo um favor. 5? Vamos lá, vamos fazer o 5. Isso. Vou apagar aqui então. Até aí tá de boa, gente? Sim. Tá tudo tranquilo. Então, beleza.
Eu não sei como os outros professores estão fazendo, mas eles estão seguindo a mesma linha aí, né? Aham. Então, beleza. No exercício 5 aí, ó, o que está falando aí? O CO2 produzido pela decomposição térmica de 320 gramas de carbonato de cálcio teve seu volume medido a 27 graus Celsius e 8 atm. Qual o valor em litros encontrado? Primeira coisa que eu preciso fazer aí é saber o que é o carbonato de cálcio, né? O que é esse carbonato de cálcio? CaCO3. CaCO3. CaCO3, isso. Como que eu faço? CaCO3. Esse é o meu carbonato de cálcio. Se ele está falando para mim aí que ele colocou 320 gramas de carbonato de cálcio, tá? Eu poderia muito bem colocar aquela formuleta lá. PV MWNRT, né? Isso aqui é o número de mols, não é o número de mols? Então a gente calcula fora. Vamos calcular a massa molar aí desse CaCO3, tá? CaCO3, eu tenho valores para o Ca igual a 40, carbono 12, O 16. Então eu tenho 40 com mais 12 com mais 3 vezes 16. Fazendo essa matemática aí, chego a 100 gramas, o quê? 1 mol de carbonato de cálcio tem 100 gramas, beleza? E aí, eu vou calcular o número de mols do carbonato de cálcio, já que eu tenho 320 gramas, né? Número de mols, como eu calculo? M igual a massa em gramas dividido pela massa molar. Número de mols é igual. Ele me deu 320 gramas disso daí, né? 320 gramas dividido por 100 gramas mol. Olha lá. Grama com grama, vai embora. 320 dividido por 100, aquele número de mols de 3,2 mols. Então, em 320 gramas, eu tenho 3,2 mol de CaCO3. É um número que deu um número bem parecido com a massa molar dele. Por quê? Porque, na verdade, a massa molar dele é 100, então dá um número parecido, né? Jogando isso na formuleta, ó. D, N, tá bravo aí, Sofia? Tia Cláudia. Vamos lá, pressão 0,8. Pressão 0,8. Volume. Boa, Rafa. Número de mols. Gente, tá saindo a tela do Júlio, né? 0,082. Essa clicar na tela do Júlio. A temperatura do sistema aí, ó, ele me deu como 27 graus. 27 graus com mais 2 é 3, 300, né? Fazendo a matemática aí, chego num volume de 98,4 litros. Nossa, Sim, gente? Dúvidas? Júlio, Oi. você pode fazer o exercício 4? 4, sim. Aqui de boa, tranquilo? Uhum. Sim. Exercício 4. O volume ocupado por certa massa de um gás é... Então, o volume, ele vai relacionar com o quê? Ó? Com a pressão, não é? Ó, é inversamente proporcional à pressão. Então, se eu mantenho constante a temperatura, quanto maior o volume, o que ocorre com a pressão? A pressão diminui, né? É inversamente proporcional. Tá correta, tá? Vocês lembram lá do êmbolo da seringa? Quanto maior a pressão, menor aquele volume. Eu consigo, porque ele tem uma compressibilidade, ele fica compressivo, certo? Tudo bem? Uhum. Tá, beleza. A 2. O volume de certa massa de um gás
é inversamente proporcional à temperatura, ou seja, quanto mais eu aumento a temperatura, menor o volume? Não, né? Ele é diretamente proporcional, ou seja, quanto maior o meu volume, maior a temperatura, ou seja, quanto mais eu aumento a temperatura, mais vai aumentar o meu volume, tá? Como que eu vejo isso? Sabe, pega uma bexiga, enche de gás, enche a bexiga e mais ou menos, ela vai ficar meio murcha. Coloca ela no sol, bem quente. O que vai acontecer com essa bexiga? Ela não aumenta? Então, eu estou aumentando a temperatura, aumento o volume, tá? Então, ela é diretamente proporcional. E aqui ele está falando que é inversamente proporcional. Não, não é inversamente, é diretamente, tá? Por isso que está errado a segunda. E a terceira, ele está falando o volume de um certo gás é inversamente proporcional à temperatura. Errado também. Quanto mais eu aumento a temperatura, mais eu aumento o volume, tá? Tudo bem? Por isso está errado. Então, a única que está correta aí, ó, é a 1. Tá? E a alternativa, essa é a alternativa B. Beleza? B de Benítez. Qual mais? Fala aí. Essas questões são mais fáceis, né? Oi, Júlio. Oi. Na questão 6, eu fui fazer lá no negócio do Google e eu não consegui achar a resposta. Você pode fazer para mim, por favor? Como assim? Quem tá falando aí? Amanda. Amandinha. Vamos lá. Questão 6. A 25 graus e 1 atm, dissolve-se 0,7 litros de gás carbônico em 1 litro de água destilada. Essa quantidade de CO2 corresponde a quantos gramas? Então, vamos lá. CO2, primeira coisa, ó. CO2, qual que é a massa molar disso daqui? Então, eu tenho lá um carbono, 12, com mais 2 vezes 16 do oxigênio, encontro 44 gramas por mol. Essa é a minha massa molar. Tranquilo? P vezes V igual a nRT. Minha pressão do sistema, ele está falando que é quanto? Não é 1 atm? Ele está falando, ó, 25 graus Celsius, então eu tenho lá pressão 1 atm. Qual que é o volume? Dissolve-se 0,7 litros. Então, o volume, 0,7. Número de mols. Eu não sei qual que é o número de mols. Tá? Ele está pedindo o quê? Ele está pedindo a massa do gás carbônico, né? Então, para isso, preciso achar o número de mols, né? Então, vou achar o número de mols aqui, ó. Número de mols, né? Vezes a minha constante dos gases, 0,082. E ele está referenciando uma temperatura aí, ó, que é de 25 graus Celsius. 25 com mais 273, encontro 89298 Kelvin. Fazendo essa matemática aqui, eu chego a um número de mols igual a 0,028 mol de CO2. Ó, Amanda, não foi isso que você encontrou? 0,028 mol? Sim. Quantos Kelvin que deu mesmo a temperatura? Então, oi? Quantos Kelvin deu a temperatura? 298. Júlio. Obrigada. Então, ele não pede para mim a quantidade em mol, ele pede a quantidade em massa, tá? Então, a quantidade em massa, como que eu vou achar? Eu tenho aqui, ó, número de mol é igual a massa, vou dividir pela massa molar, tá? Número de mol, encontrei 0,28, igual a massa dividido pela massa molar, que é 44, tá? Faço a inversão, multiplico 44 por 0,25, encontro uma massa de 1,26 gramas de CO2. Tudo bem? Tudo bem. Ah, é que eu devo ter me confundido, porque aqui estava falando que ele se dissolvia em 0,7 litros e em 1 litro de água destilada. Eu confundi, eu somei tudo. Primeiro eu acho a quantidade de mol, que é o número em mol aqui, depois passo em gramas lá, achando pela massa molar lá. Beleza? Certo. Mais algum aí, gente, para nós? Estamos finalizando aí já, hein? Júlio, Oi.
Você tem o gabarito daquelas questões lá do número de mol lá? Da quantidade... É quantidade de mol, né? No qual que é? Você mandou 2 listas, né? Ah, puta, aquela lá, na verdade, era do curso, meu. E eu mandei errado, entendeu? Que são Mas 20... você tem o gabarito? Você pode mandar? Lógico. São 20 questões, né? Isso. Eu tenho sim. Posso enviar para vocês aí no grupo, tá bom? Ah, tá. Obrigada, Júlio. Tá bom? Beleza? De resto, tudo em ordem, gente? Mais alguma? Tudo certo. Então tá bom. Vamos encerrando por aqui, então? Qualquer dúvida... presta atenção. Qualquer dúvida, manda no meu WhatsApp pessoal, sem problema nenhum, tudo bem? Manda no grupo da sala, vocês têm como achar a gente, tá bom? O importante é a gente manter esse ritmo de estudo aí para poder não ter perca, tá? E a gente poder chegar no final do ano bem aí para poder fazer Enem, vestibular e tudo mais aí, e todo mundo seguir o rumo que vocês quiserem na vida de vocês, beleza? Saudades de vocês. Beleza. Beleza. Até mais, gente. Tchau, tchau. Amém. Tchau. Tchau, Júlio.